olha só, como é que vamos então chegar um pouquinho mais perto do nosso assunto. Vamos ver, né, um dos aspectos dessa discussão é exatamente como é que a gente classifica transtornos mentais na infância e adolescência. Né? É claro que isso não é uma questão só para esse campo, a gente não percebe, a gente classifica tudo na vida, a gente se aproxima, né, uma mínima capacidade de generalização, a gente já está classificando, distinguindo grupo, distinguindo subgrupo. O campo médico e o campo psiquiátrico faz isso com uma intensidade ainda maior. Se a gente for seguir, então, rapidamente, as duas classificações internacionais mais importantes, tem uma classificação francesa também de transtornos mentais na infância, mas tem um impacto mais em um determinado grupo na França. Os manuais da Associação Psiquiátrica Americana mostram como é que a infância, a criança, foi entrando dentro do discurso psiquiátrico. Então, se a gente pegar o DSM-1, é dos anos 50, praticamente não aparece criança. A criança aparece, mas aparece muito pouco. E isso talvez reflita o fato de que, naquele momento, um campo da psiquiatria infantil, da saúde mental infantil, ele tinha acabado de se constituir em alguns países e nem existia em outros. Né? Era um campo ainda muito... Esse campo ainda não fez 100 anos, enquanto a psiquiatria já tem 200 e pouco. Então, o impacto, né, a preocupação com a questão do sofrimento e da psicopatologia na infância, pelos psiquiatras, ainda era muito pequena. Então, basicamente, você só tinha, dentro da esquizofrenia, a noção de reação esquizofrênica tipo infantil e reações de ajustamento na infância e na adolescência, além do diagnóstico de retardo mental, que não é especificamente infantil, mas que estava lá também. Na segunda edição do manual, você já, 16 anos depois, a coisa muda de figura. Você já tem, a cada edição também, né, um outro fenômeno, o número de diagnósticos vai aumentando. Né, no início eram 100 e poucos, dessa aqui já é em torno de 200, e isso também atinge o campo da infância. Então, nesse primeiro momento, você já tem uma categoria, transtornos de comportamento na infância e adolescência, né? Reação hipercinética, que era o avô do TDAH, uma série de outros diagnósticos, embora você também tivesse outras categorias que estavam meio que tinham a ver com infância, mas estavam meio que espalhadas pelos outros tópicos, pelos outros grupos do DSM-2. Mas, de fato, né, a criança... o reconhecimento de que a criança pode adoecer mentalmente, ele já começa a estar presente, né? E como quase tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é exatamente esse, né? De dar visibilidade ao fato de que criança pode, sim, adoecer mentalmente, tem sofrimento, pode precisar de cuidado. O lado mais problemático é exatamente o tema da nossa fala, né? A ampliação, muitas vezes, com poucos critérios, do campo das patologias, transformando no limite qualquer tipo de comportamento desviante ou problema em doença mental. Bem, o DSM-3, né, que é considerado o ponto de virada da psiquiatria americana, até o vou voltar um pouquinho, até o DSM-2, e que não tinham esse impacto mundial que, né, as últimas edições têm, até o DSM-2, a influência da lógica psicanalítica, da maneira como, né, a cultura americana absorveu a psicanálise dentro da chamada psiquiatria psicodinâmica, ela estava bastante presente nas páginas, tanto da primeira quanto da segunda edição. Esse próprio termo reação, né, que aparece mais no DSM-1, mas também aparece bastante no DSM-2, principalmente no que se refere à infância, era fruto de uma concepção que, até certo ponto, tinha uma influência psicodinâmica, de que os quadros, desde psicose até enurese, eram uma reação da criança a fatores, né, adversos do seu ambiente. Pois bem, esse tipo de noção ele desaparece a partir dos anos 80, o DSM-3 foi um marco, a ideia de que vamos produzir uma classificação com a mesma lógica das outras especialidades médicas, produzindo, então, uma classificação que teria como
princípio ser objetiva, descritiva, ateórica, né? E, na verdade, quando a gente vê que, no fundo, a preocupação é de ser contra-teórica, o objetivo era exatamente afastar o campo, né, da psiquiatria norte-americana da forte influência psicanalítica e se aproximar, né, tem toda uma busca, então, aqui de legitimidade do campo psiquiátrico frente às outras disciplinas, às outras especialidades da medicina, e, né, o produto final foi que esses conceitos, neurose, histeria, psicose infantil, eles começam a desaparecer da classificação norte-americana. Na classificação norte-americana, né, no DSM-3, tem uma outra coisa importante. Esse grupo, né, de transtornos específicos da infância, eles passam a ser a abertura do manual. Antes eles estavam lá no final, estavam misturados no meio, eles estão agora no início, são o carro-chefe do manual, que tentava organizar as psicopatologias em geral de uma maneira cronológica. Então, eles já mudam de estatuto, mudam de figura, ganham um destaque, né, ainda maior, como eu disse, né, com efeitos positivos e negativos, os diagnósticos aumentam ainda mais em número, né? Surge o DDA, o distúrbio do déficit de atenção, tinha só esse nome lá, surge a incorporação do autismo como transtorno invasivo ou global do desenvolvimento, né? Antes até o DSM-2 não estava incluído, e uma série de outros diagnósticos tentando dar conta da multiplicidade de manifestações de sofrimento ou de psicopatologia na infância e na adolescência. Bem, o DSM-4 de 94 muda pouco, ele mantém essa categoria especificamente, esse grupo, né, especificamente infanto-juvenil, assim como, né, como eu mostrei para vocês, né, do DSM-2, você tem um grupo infanto-juvenil, mas você tem outros diagnósticos dispersos em outras categorias. A partir do DSM-3, né, quase todos os diagnósticos infantis estão num grupo específico, ou seja, né, o investimento é em entender e estudar, mesmo que dentro de uma lógica qual a gente tem crítica, mas entender e estudar o que seriam as peculiaridades do adoecimento mental na infância, da psicopatologia na infância, como um campo com as suas especificidades, né? Então, está quase tudo aí, no DSM-4 também está quase tudo relacionado à infância, está nesse grupo. E duas coisas importantes é que o DDA se torna TDAH, na verdade já era assim desde uma revisão da terceira edição, e é aqui que aparece a síndrome de Asperger, né, que não fazia parte dos manuais psiquiátricos, não estava incluída em nenhum lugar, passa a ser mais um subtranstorno dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. Pois bem, vamos voltar e ir para a CID agora, para depois a gente ir para o DSM-5 e a CID-10.